Alô. Bom dia. Boa tarde, meus irmãos. Fizemos a oração da Ave Maria. Eu gostaria, de também pedir a todos que a gente ficasse de pé. Sabemos que o Espírito Santo está aqui conosco, mas vamos pedir mais um pouco dele, um pouquinho para mim, Vai ser assim tão difícil, dar um testemunho depois de vermos o que nós vimos e presenciamos aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai ao vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigado. Bom, podem sentar. Como eu falei para vocês aqui, é de uma responsabilidade muito grande dar um testemunho após nós termos visto, a presença do Padre Zito, a presença do Cristo vivo entre nós, Tudo isso que nós vimos hoje, desde as primeiras horas da manhã, quando a preparação, as primeiras pessoas que aqui estiveram, pessoas como Ailton, o seu Edgar, que fizeram pregações, que fizeram testemunhos também, Então se torna muito difícil, Agora, depois disso tudo, dessa hora de cura tão linda foi feita pelo Padre Zito, vim aqui um tal de Veloso e dar o testemunho dele, para vocês. Então, para isso, que eu peço, a vocês, que a gente não pode ter isso não, Até bem pouco tempo atrás, eu também pensava assim: puxa vida, eu sou tão pequeno, E eu estava ali comigo, enquanto o Padre Zito fazia tudo isso, a gente via esse calor, de todos, diante do Cristo, Todos, a emoção tomando conta realmente de nós, e a gente fica, naturalmente apreensivo, porque vim falar agora, logo depois disso tudo, e eu estava ali realmente lembrando disso que uma vez, alguém me falou. Jesus ama a cada um de nós como nós somos. Então ele ama o Padre Zito, Ele ama a mim como eu sou, a vocês como vocês são, Então ele ama todos nós da mesma forma. Então, gente, eu fui convidado para vir aqui contar um pouquinho, dessa caminhada minha, na nossa religião, na religião que a gente tanto ama, que é a nossa religião católica. Eu tive uma infância, normal, uma infância como todos, mas não tive uma formação cristã adequada, A minha família era uma miscelânea de várias religiões, E eu fui crescendo dentro desse ambiente, sem uma formação específica de uma determinada religião. Católicos por conveniência, A gente ia, como muitos, A gente participava de eventos, Não das missas, mas participava de eventos na nossa religião, e eu ia junto, E acompanhava meus pais, e fui crescendo naquele ambiente, E comecei a perceber, que meus pais haviam misturado aquele catolicismo, que hoje muita gente, infelizmente, ainda também mistura, que é aquele catolicismo, as pessoas que vêm no nosso templo, que vêm visitar o nosso templo, vem muitas pessoas visitar o nosso templo, que é uma casa aberta, a casa de Deus é uma casa aberta, e essas pessoas, quando se faz um censo
né, para se saber a origem e a religião dessas pessoas, são católicos. Mas essas pessoas ainda cultuam dois deuses, elas cultuam duas coisas, elas amam a dois senhores ainda ao mesmo tempo. E eu comecei a perceber que na minha família também havia isso. Eu fui crescendo e começava a observar que a gente ia na igreja católica e meus pais, né, minha mãe, por ignorância dela, né, ela frequentava centros espíritas, né? E eu acompanhava, como toda criança, né, que leva, a mãe leva os seus filhos. E aquilo na minha cabeça, eu começava a ficar um pouco conturbado. Eu não entendia o que se passava. Eu fiz a primeira comunhão na igreja católica, me botavam todo de uniforme, procissão minha mãe me levava, mas chegava sábado à noite, a gente ia para um centro. E aquilo foi na minha infância, na minha adolescência, né? Até que a gente começa a ganhar um pouquinho de perna, né? Já com uma idade já de 15 anos, e já tinha alguma coisa própria. E aí, convidado por alguns colegas, eu ingresso na igreja presbiteriana, na minha adolescência. Perdi uma grande chance, né, de entrar para um grupo jovem católico. Ingressei por amizades, por colegas, fui convidado para ingressar para a mocidade, né? Lá se chama mocidade. E eu entrei na minha mocidade, na igreja presbiteriana, e lá fiquei durante o meu período de adolescência, 15, 16, 17, vendo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca deixei que as pessoas me desse alguma influência de alguma coisa. Eu sempre tirei as minhas conclusões por mim próprio, apesar de ter ido por convite, não por influência nem imposição, por um convite de amigos, aquela coisa de garotos, nós fomos. Mas eu nunca deixei, então eu observava muito, né, o que se passava lá dentro. Eu via as coisas, aprendi as coisas e vi muitas coisas que me questionava muito mais do que quando eu estava ainda menor dentro da minha religião aqui na igreja católica, vindo um pouquinho, mas lá eu tive muito mais dúvidas de muitas coisas que eu via ser encenadas, preparadas, que eu participava, eu via porque estava lá. E aquilo fui ficando e chegou uma hora que eu falei, isso não é o que eu quero, né? E ele sempre me convidando para o batizado, para o batismo, né? Na minha ignorância, né? Eu achava que aquilo poderia ser feito, ser batizado. Graças a Deus não conseguiram me batizar, porque eu já era batizado, e a gente só pode ter um só batismo, não é? E graças a Deus eu não cheguei nesse ponto, mas sempre me convidavam para aquela famosa conversão, né? Você hoje vai se converter. Então eles preparavam a minha conversão, né, a cada final de semana, como se aquilo fosse satisfazer a eles e não a mim. E minha gente, meus irmãos, a conversão não é isso. A conversão não é imposição. A conversão é isso que nós vimos agora há pouco aqui, que muita gente deve ter se convertido verdadeiramente. A conversão é quando a gente sente a presença do Cristo dentro do nosso coração. Essa é a verdadeira conversão. A conversão, ela não pode ser imposta. A conversão, ela não pode ser colocada como uma faca no peito. Você tem que se converter. E eu não havia me convertido. Eu não conseguia ver aquele Cristo maravilhoso que tanto se falava lá. E saí, comecei a trabalhar, já estava na fase adulta. E saí, deixei a religião, deixei amigos lá, pessoas boas, né? Porque mal ou bem a gente vivia no meio de Deus. Mas saí.
E me casando, fui convidado para um movimento na Igreja Católica, ainda um pouco em dúvida, né? Porque tudo na vida é a base, é a formação da gente, né? Por isso que a gente fala sempre que nós devemos ter um cuidado muito grande com esses que estão aqui. Porque hoje nós estamos aqui, mas se nós não prepararmos eles, amanhã esses bancos vão estar vazios. Amanhã esses bancos estão vazios. Se nós não trazermos os nossos filhos, mostrarmos o Deus para eles, ainda pequeno, amanhã esses bancos vão estar vazios. Então, eu vim, recebi, aceitei esse convite, mas ainda um pouco desconfiado, né? Me convidaram para fazer o encontro de casais com Cristo aqui na paróquia. Eu vim, fiz, foi muito bom, muitos aqui já fizeram, foi uma maravilha, né? Eu comecei a perceber que tinha alguém diferente na minha vida. Não havia me convertido ainda também não. Mas eu comecei a perceber que já havia alguém diferente do meu lado, me acompanhando. Que não era minha esposa, não eram meus filhos, mas que já tinha alguém me mostrando um caminho certo, um caminho que eu deveria trilhar realmente. Pois bem, logo em seguida me convidaram para um outro movimento de homens aqui na paróquia. Eu participei desse movimento, vi, fiz, foi o primeiro aqui dessa paróquia, o cor masculino. Eu fiz o cor masculino e comecei a perceber que o caminho era esse. Que esse Cristo que eu buscava desde a minha infância, eu estava começando a encontrar ele aqui. Nessa paróquia, Nossa Senhora da Conceição. O verdadeiro Cristo, eu começava a sentir a presença dele. E aí me convidaram para ir um pouquinho mais além, fazer o cursilho da cristandade. Aí pronto. No cursilho da cristandade, realmente, ali eu conheci realmente aquele Cristo verdadeiro, que eu estava buscando, que eu estava precisando, de que tanto eu ouvia falar. Em toda a minha vida, eu ouvia falar que as pessoas tinham aquele Cristo no teu coração, e eu não tinha. E eu descobri aquele Cristo naquele final de semana, naqueles 4 dias lá no Alto da Atalaia. Gente, foi de uma felicidade tamanha, porque muita gente já teve essa presença do Senhor dentro de cada um de vocês. Vocês sabem o que é isso, sabe? Quando você sente realmente que você está dentro dele e ele está dentro de você. E eu tive essa sensação. Então ali realmente eu falei: Senhor, eu te encontrei verdadeiramente. Eu estou realmente descobrindo nesse momento o verdadeiro Cristo. E a partir daquele momento eu vim, fiquei aqui nessa paróquia, amo esta paróquia. Estamos aqui já há 13 anos, mais ou menos. E trilhamos uma caminhada de muito trabalho, de vida paroquial, de muita coisa, do qual era aquilo que eu estava procurando, que eu estava buscando. Pois bem, mas ao longo desta caminhada, ainda estava faltando uma coisa na minha vida. E aí, é o que a gente fala, a influência negativa dos meus tempos de adolescência na igreja presbiteriana fez com que eu ainda tivesse uma barreira, né? Uma barreira muito grande na minha vida. E já estava aqui no movimento da nossa igreja. Eu já vivia aqui, já estava aqui, mas eu convivia com aquilo sozinho. Sozinho não, porque o Cristo sabia, né? Para ele a gente nada tem a esconder. Ele sabia que eu tinha uma barreira ainda muito grande na minha igreja, na igreja católica. Eu não era um católico 100%. Eu não era aquele cristão 100%. No meu íntimo, eu passava essa imagem para as pessoas aqui, mas as pessoas nunca souberam disso, né? E no ano passado, trabalhando
num cor, né? O 10º cor masculino. Eu fui convidado para dar um testemunho, uma palestra, do qual era a palestra exatamente que falava dessa barreira que muitos católicos ainda tem gente dentro da nossa religião que, como eu tinha, ainda tem uma resistência muito grande à Nossa Senhora. Muita gente tem, e a gente sabe disso. Eu tinha, por influência daquela base, daquele berço que eu tinha, porque eu ouvi muitas coisas ruins de Nossa Senhora. Eu ouvi muitas coisas falando mal da nossa mãe, sabe? E aquilo, na cabecinha de um adolescente na época, e vindo e crescendo com aquele ambiente, e chegando aqui dentro da igreja, e descobrindo esse Cristo maravilhoso que nós descobrimos, que a gente descobre a cada dia na nossa religião, a gente se depara com aquela ali também. E aí vem o grande problema, vem aquela barreira. E meu Deus do céu, eu convivia com aquilo aqui dentro dessa paróquia. Eu tinha o Cristo vivo no meu coração, mas eu não aceitava Nossa Senhora. Não que eu não aceitasse Nossa Senhora como a mãe de Jesus Cristo, mas eu não aceitava por inteiro aquele amor que realmente a gente deve ter por ela. Eu não aceitava o culto à Nossa Senhora dentro da nossa igreja, e falei isso para os homens no cor masculino, que eu havia convivido tanto tempo aqui dentro da igreja e nunca havia falado isso para ninguém. E eu consegui falar isso para as pessoas, contar isso, porque o Cristo me mostrou um dia aqui, nessa igreja, Ele me mostrou, Ele me quebrou essa barreira um dia. Ele me chamou e me mostrou e me provou que ela era a mãe dele, e a gente deve amá-la tanto quanto ele acima de tudo, mas ela é a mãe de Jesus Cristo. Foi ela quem disse sim, foi ela que gerou nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava aqui na festa da padroeira há uns 2 ou 3 anos atrás, como muitos já vieram aqui, vem na nossa festa da nossa padroeira, no dia 8 de dezembro, e eu estava aqui nesse cantinho, assistindo a missa, e logo após a missa sairia a procissão. E a missa longa, a missa da festa de Nossa Senhora, eu estou o tempo todo ali, e é aquela coisa, a gente já sente que o Cristo vai falar alguma coisa para a gente, né? Eu sentia a cada momento o Cristo realmente me mostrando e me falando que alguma coisa ia acontecer naquela noite, naquele dia da festa da padroeira. E a missa desenrolou, e quando terminou a missa, né, que a procissão já estava por sair, foi colocada a imagem no andor, e faltava alguém para carregar. Se eu não me engano, o seu Prata estava junto, tinha mais alguns homens, e faltava um braço ali, e muita gente, aquele tumulto, alguém, Veloso, pega aqui, Veloso, pega aqui. E eu nunca gostei de procissão. Até então, eu nunca havia acompanhado, eu tinha uma barreira. Eu tive uma fase de adolescência, onde se falava coisas horríveis disso tudo que a gente faz. Veloso, pega aqui um lado do andor. E eu peguei. E comecei a sair aqui nesse corredor da igreja. E comecei a sair, e fomos seguindo pela essa rua, rodamos pelo bairro, como a gente faz na procissão. Eu chorava a cada momento, eu chorava a cada instante, cada caminho, cada percurso, cada passada que a gente dava, eu ia sentindo realmente que o Cristo estava me falando: essa é a sua mãe, essa é Nossa Senhora. E eu sentia isso, ele falando para mim, mostrando a mim um homem, né, que não acreditava, que não aceitava,
por imposição de pessoas, né? Que a gente, só Ele vai saber no juízo final, o perdão que Ele vai dar a essas pessoas que não aceitam isso. E a gente foi caminhando naquela procissão, e as pessoas falavam: Veloso, você está cansado, deixa eu trocar, vamos trocar. Eu falei: não, hoje não, eu vou levar até o final, vamos levar, deixa que eu vou até a igreja. E fui, rodamos aqui, viemos aqui, entramos nessa igreja, aquela entrada triunfal da Santa. E quando entramos aqui dentro, eu busquei o Santíssimo, procurei o Santíssimo, porque ali eu fui realmente conversar. Porque ali a gente conversa com Deus. E ali eu fui conversar com Ele. Fui agradecer a Ele. Porque eu sabia que algo tinha de muito bom, que Ele havia preparado algo muito bom para mim. Que Ele havia realmente me mostrado. Que Ele havia me mostrado a verdadeira mulher, a verdadeira mãe, né? O amor que realmente nós deveríamos sentir. Que eu não sentia até o momento. E Ele me mostrou isso naquele dia. E a partir daquele dia, olha, gente, vamos ver primeiro o que houve. O que houve? Tudo certo? Ninguém machucado, ninguém ferido, todo mundo pode ficar despreocupado. Então, vamos continuar. Então, gente, a partir daquele dia, olha, eu aprendi uma coisa. A gente ouvia, né? A gente ouve aquelas pessoas, né? Falar coisas horríveis, né? Da nossa mãe. A gente sabe, vocês sabem de quem a gente está falando, né? Aquelas coisas temíveis, né? Que a gente fala assim: meu Deus do céu, gente. Nós que conhecemos, né? A ela, sabemos. A gente não pode, gente. A gente não pode deixarem chocalhar o nome da nossa mãe do jeito que estão fazendo. Nós não podemos de maneira nenhuma, nós temos que defender, nós temos que ser cristãos, católicos verdadeiros. E ser cristão, católico verdadeiros é defender a nossa religião, é defender a nossa mãe, é defender esse Cristo vivo que vive dentro de nós, que eles dizem que não, que eles dizem que nós não descobrimos esse Cristo ainda. E o verdadeiro Cristo vive dentro de nós. Nós devemos defender, sim. Nós devemos falar que nós temos um Cristo vivo, sim. Nós não temos um Cristo de gesso, como eles falam, não. Nós temos um Cristo vivo dentro de nós. Nós temos realmente. Esse é o verdadeiro Cristo. Então, minha gente, meus irmãos, eu peço a vocês que a gente defenda com unhas, com garras a nossa religião, defender a nossa mãe Maria, não deixar mais que aconteça aquilo que aconteceu, que nós vimos. Ela foi humilhada, pisada, a sua imagem, né? Eles chutaram um pedaço de gesso achando que estava chutando a Maria, mas que aquilo foi uma coisa tão repudiosa. E quando a gente ouvir falar alguma coisa contra essa mulher, sabe, a gente defende, brigar entre aspas, mas vamos defendê-la, vamos amá-la, vamos sentir ela no nosso coração, vamos sentir como essa música que nós vamos ouvir agora, que ela fala exatamente desse carinho, desse perfume, desse amor, dessa coisa maravilhosa que é a mãe de Jesus Cristo, que Ele nos deu de presente e estão jogando fora. Eles estão salvos, mas ao mesmo tempo estão condenados ao fogo do inferno, porque não amam a mãe de Jesus. Eles não querem saber disso. E é isso, minha gente. E é isso que o Cristo quer de nós. Cristo é amor, Ele quer amor a Ele, mas quer amor à mãe dele. E nós temos de sobra, nós católicos damos esse amor de sobra, mas nós precisamos defendê-la mais, nós precisamos adorá-la mais, sim, né? Graças a Deus a gente agora está vendo muitos carros agora com a imagenzinha da Santa. Foi depois exatamente daquilo que houve que a coisa começou. Não vamos ter vergonha, não, vamos proclamá-la, vamos dizer sempre o nome de Jesus, né? A paz de Jesus, o amor de Maria sempre conosco. Sempre, a marca do católico é Jesus Cristo e a Maria.
O católico que não crê em Maria, o católico que não adora Maria, ainda não é aquele católico 100%, gente. Então vamos realmente nos convertermos a Maria. Esse testemunho que me pediram para dar, era esse testemunho da minha conversão a Maria, que foi nesses anos todos o maior presente que o Cristo me deu. Ele me deu a Maria, Ele me deu a sua mãe, me deu o amor dela, para que eu amasse como Ele ama. E eu aprendi a amar, eu aprendi a adorar essa mulher que foi maravilhosa. E minha mãe, quando eu falei para vocês, hoje ela não vive mais, mas eu tenho certeza que ela está junto também do Cristo. Por quê? Ela estava perdida porque ela estava com câncer. E na doença ela recorreu àquelas coisas. E aí eu comecei, depois da vida cristã, a entender o porquê que a minha mãe buscava todas aquelas religiões. Desesperada, tadinha, porque ela já estava com câncer no último estágio. Então ela buscou de tudo, ela fazia de tudo para se salvar. E eu fui junto, e eu não entendia porque era uma criança, era um adolescente ainda. E hoje eu entendo o porquê que ela buscou. E entendo também o porquê Deus a perdoou. Porque era o desespero de uma pessoa com 42 anos, que ainda tinha uma filha pequenininha. Eu e minha outra irmã ainda para criar. E era o desespero, e ela buscava a Deus incessantemente em todas as religiões. Ela foi em todas, ela ia em tudo que ensinava ela fazia. Porque ela sabia que ela ia deixar 3 filhos, ela sabia que ela estava condenada a morrer. Então por isso que quando eu falei aqui no início que minha mãe me induziu, ela não me induziu, era o desespero. Ela levava a gente por companhia, mas ela hoje eu tenho certeza que ela está no reino dos céus, junto com Ele, porque ela foi um desespero na vida dela. Então, gente, em homenagem à minha mãe, né, que está lá junto de Deus, e a Nossa Senhora que está com ela, nós vamos ouvir essa música maravilhosa. Pode tocar, Nele? Vamos ouvir profundamente, enquanto a imagem de Nossa Senhora entra aqui, para que vocês vejam e sintam, gente. Vamos com a presença de Nossa Senhora. Vamos receber Nossa Senhora. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe. Vamos amá-la, vamos adorá-la, vamos defender a Nossa Senhora. Não vamos deixar mais que ela seja chutada como ela foi.